Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Preços do milho subiram no mercado interno. Você vai ver também que os biodefensivos agrícolas têm potencial de crescimento anual de 20%. Trigo do Cerrado chama a atenção de técnicos e agrônomos do Paraná, Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Você vai ver também que a produção de bovinos a pasto pode render excelentes frutos econômicos para o pecuarista. E você vai ficar por dentro também do mercado do boi gordo. O Agora Agro já está no ar. Os preços do milho subiram no mercado interno agora no mês de agosto, acompanhando a valorização do dólar e a expectativa de uma boa movimentação para exportação, que na realidade já vem acontecendo desde o início de maio. No mês de julho, últimos dados disponíveis, a média diária exportada aumentou 281% em relação à média de junho desse ano e cresceu 416% na comparação com a média de julho do ano passado. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na região de Campinas, no estado de São Paulo, que é quem baliza o preço do milho, a saca de 60 quilos está sendo negociada por R$ 38,00 sem o frete. Houve uma alta de 1,3% na comparação mensal, mas ainda assim o cereal está custando 5% menos frente a agosto do ano passado. E com a alta no preço do insumo e o preço da arroba do boi gordo em patamar ligeiramente mais baixo que a média de julho último, a relação de troca para o pecuarista, vamos dizer assim, de maneira geral, piorou muito no mês de agosto. Na Praça de São Paulo, por exemplo, atualmente é possível comprar 4 sacas de milho com o valor de uma arroba de boi gordo. O poder de compra em relação ao alimento concentrado diminuiu 1,5% na comparação mensal, mas melhorou 12,5% em relação a agosto do ano passado. Isto significa dizer que quase meia arroba a menos para a compra da mesma quantidade de milho. O uso de biodefensivos agrícolas como estratégia de controle biológico de pragas e doenças tem potencial de crescimento anual de 20%, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico. Esses dados, eles mostram que de 2017 para 2018, a indústria brasileira registrou 77% de expansão na comercialização dos insumos biológicos. O volume de venda saltou de 262 milhões para 464 milhões de reais. E o milho, para a CNBio, o principal motivo para esse aumento é a maior taxa de adoção pelos agricultores de agentes biológicos contra pragas e doenças. E de acordo com a entidade, ainda existe um grande potencial de crescimento para os biológicos. Segundo dados da Embrapa, cerca de 80% das pragas podem ser controladas pela ação dos inimigos naturais presentes nas lavouras de soja, quando se adota as estratégias preconizadas pelo manejo integrados de pragas. Para a Embrapa, a adoção do controle biológico tem sido fomentada pela crescente resistência de insetos aos inseticidas químicos e pela urgência por um uso mais racional de agrotóxicos. Com uma produtividade de 6 mil quilos por hectare, enquanto a média nacional é de 2,8 mil toneladas, o trigo do Cerrado chama a atenção de técnicos e agrônomos do Paraná, de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, estados que tradicionalmente cultivam o grão do país. Inapto para a produção do grão há algumas décadas, o bioma Cerrado hoje se destaca pela qualidade do produto que oferece à indústria de panificação. O Cerrado produz trigos de melhor qualidade para a panificação do país em função da genética que a pesquisa desenvolveu e também das condições climáticas.
O aumento expressivo da produtividade, que passou de 2,5 mil quilos por hectare em 1970 para 6 mil quilos em 2016, com a adoção de cultivares desenvolvidas pela Embrapa Cerrados, aqui do Distrito Federal, a pesquisa que possibilitou a implantação das lavouras na região. O Cerrado tem recorde de produtividade no Brasil e hoje é a terceira maior região produtora do país, com cerca de 450 mil toneladas em 2017. E depois do intervalo, você vai ver que a produção de bovinos a pasto pode render excelentes frutos econômicos para o pecuarista. E você vai ficar por dentro também do mercado de carnes. É um minutinho só, eu volto já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Muitos frigoríficos paulistas, eles ficaram fora das compras, agora nessa última semana, aproveitando as escalas, que em média de uma semana para analisar o mercado do boi gordo. Esse também é o caso de Belo Horizonte e a região de Goiânia. Apesar desse cenário, a oferta de boiadas em ambas as regiões continua assim ligeiramente restrita, o que pode manter os preços firmes para o boi gordo. Porém, em regiões onde a dificuldade de compor as escalas de abate está maior, os frigoríficos entraram ofertando mais pela arroba do boi gordo. O exemplo disso é a região de Marabá, lá no Pará. A cotação da arroba do boi gordo lá em Marabá está na casa de R$ 145 a prazo livre de fundo rural, preço médio. Um aumento de R$ 1 frente à arroba agora do fechamento do último dia 9. Já no Rio de Janeiro, também houve valorização para o boi gordo, que está cotado em R$ 148 a arroba a prazo livre de fundo rural. Produzir boi a pasto com resultados financeiros positivos exige uma série de cuidados especiais. Resumindo, exige planejamento, como em qualquer atividade comercial. Confira. Eu vou conversar agora com o pesquisador da Embrapa, Eduardo Eifert, e nós vamos falar sobre um tema interessante para a pecuária de corte, principalmente sobre o desenvolvimento animal. E esse desenvolvimento animal está relacionado com uma série de fatores, e dentre eles, a alimentação. E, ultimamente, vem se pregoando muito sobre alimentação a pasto, que é fundamental, é mais barata e dá resultado positivo. É mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí, Antônio. O nosso objetivo, o objetivo dessas estações é apresentar um planejamento alimentar desde o animal após o desmame até chegar próximo aos 24 meses, quando ou ele vai estar com peso próximo ao abate, né, onde você pode fazer uma alimentação de terminação a pasto também, ou levar o animal para o confinamento. Nós vamos aproveitar o melhor, apresentar alternativas de melhor uso da fonte forrageira com o uso de suplementos alimentares. Eduardo, a pecuária nacional, de maneira geral, eu vejo da seguinte maneira: compra-se um animal de primeira linha, um animal reprodutor muito bom, coloca-se no coxo alimento de primeira linha, mas aí quando você parte para o pasto, não tem pasto. É basicamente um baita de um problema sério esse, né? Uhum. É um problema sério. Agora, a tecnologia tem tecnologia para você contornar esses problemas. Então, você tem uma pastagem que ela pode não estar muito produtiva, ela pode não ser um problema do pasto em si, da espécie forrageira em si, mas um problema de adubação ou um problema de manejo. Então, a produção animal ela vem baseada em cima de 4 estacas, que é o manejo, o potencial genético, a sanidade e a alimentação. Né? Dentro da alimentação, o potencial produtivo da forragem ele está condicionado à nutrição dessa forragem e ao manejo dessa forragem. Né? Tudo está integrado. Agora, esse trabalho que vocês vêm fazendo de pesquisa, na realidade do produtor, ainda falta muito para ele chegar próximo a esse trabalho que vocês têm de pesquisa?
Não, na realidade, assim, a estratégia alimentar, ela é realizada em qualquer uma das propriedades, certo? Mas o que a gente está ressaltando e dando destaque aqui a essa estação é que o suplemento alimentar que vai ser dado na época da seca, ele pode não ser o mesmo durante toda a época da seca, até o final da seca. Isso por quê? Porque depende da qualidade do pasto com que os animais estão sendo ofertado. Por exemplo, troca de um piquete, onde é que você tem um pasto mais novo, mais rico em folha, né? O desempenho animal para o mesmo suplemento vai ser diferente, né? Ao mesmo tempo que na fase da transição seca às águas, onde começa também a ter o rebrote, o suplemento vai ter uma ação, um resultado diferente. Então, o que a gente faz? A gente planeja o desempenho dos animais, né? Estabelece metas de desempenho para cada estação do ano, até chegar aos 420 quilos, por exemplo, ao final de abril, e onde a gente usa diferentes suplementos alimentares para cada meta de ganho e para cada qualidade da forragem durante o ano. Ou seja, seca, transição a águas plenas e início de outono. Agora, de maneira geral também, o pecuarista parece que ele segura, né? Ele tem medo, parece, de entrar. Eu não sei se é medo ou se não vai dar conta de tocar como deve ser tocado, ou ele acha que é caro, mas existe aí no meio alguma coisa que não deixa ele entrar definitivamente dentro da tecnologia, por exemplo, que vocês preconizam e que já tem muita gente fazendo com resultados positivos. Aí entra a parte de assessoramento técnico, né? Então, muitas propriedades não têm um zootecnista, um agrônomo, um veterinário que lhe dê o suporte técnico suficiente. Então, a primeira sugestão é o produtor fazer um diagnóstico, um técnico fazer o diagnóstico dessa propriedade para ver o potencial que ela tem para atender metas de ganho para, por exemplo, terminar animais aos 24 meses. Né? Então, aí o técnico é de suma importância para deixar essa propriedade mais produtiva e assim entender a tecnologia que está sendo colocada. Às vezes o produtor não conhece, mas também ele não tem quem dê base para ele que dê suporte e conhecimento. Por isso o produtor vindo nesses eventos aqui nossos ou de outras entidades de pesquisa, né, vai agregar também mais conhecimento para o produtor até que ele consiga encaixar e entender a tecnologia e levar ela a cabo. Resultado tem, tecnologia tem. É uma questão de aceitar ou não. Exatamente. É uma questão de entender, fazer as contas e começar a usar de uma forma correta. É importante a gente observar que numa engorda de bovinos a pasto, um dos pontos principais que o produtor tem que observar é na época das águas. É ali que o boi tem o seu melhor resultado e é na época das águas que você consegue produzir a arroba mais barata durante o ano. É como se um caminhão, uma carreta na descida. É na descida que ele tem que embalar para poder ganhar velocidade e continuar na subida. O pecuarista tem que fazer a mesma coisa. Engordar o máximo possível nas águas, ganhar aí 1 quilo, 1,2 kg, 1,3 kg por dia, para depois ter gordura e continuar esse processo na época da seca. O planejamento alimentar é fundamental para o sucesso da engorda de bovinos a pasto. E mais um pequeno detalhe, se você fizer um bom trabalho na época das águas, você tem condição de encurtar o tempo de abate dos seus animais. Durante a nossa programação, os programas, nós vamos apresentar uma série de resultados de engordas de bovinos que você vai ficar surpreendente, ok? E depois do intervalo, você vai ver que o preço da carne bovina subiu na maioria dos estados brasileiros. O mercado da soja se recupera após as quedas da última sessão na Bolsa de Chicago. E você vai ver também que cai a oferta de animais prontos para o abate. É um minutinho só, nós voltamos já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Na semana passada,
os preços da carne sem osso no mercado varejista, aquele que todo mundo compra no mercado, supermercado, tiveram valorização de 0,3% na média de todos os estados pesquisados pela Scott Consultoria. O Rio de Janeiro, por exemplo, foi o estado onde os cortes mais subiram, acumulando alta de 0,9% em média. Já em São Paulo houve ajuste, ele foi assim um pouco menos, de 0,1%, isso na mesma comparação. Mas em Minas Gerais, os preços se mantiveram estáveis e no Paraná, a virada do mês não foi suficiente para sustentar os preços que tiveram retração de 0,1% no período. Para o curto prazo, e na expectativa de que as vendas percam força com a entrada da segunda quinzena e queda de demanda interna. O mercado da soja se recupera após as quedas da última sessão na Bolsa de Chicago. A reação ocorreu um dia após o relatório do USDA, que trouxe números inesperados em relação à produção e produtividade da safra norte-americana, deixando o mercado de grãos em colapso. Segundo a agência Reuters, os preços do mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago caíram já por 2 dias seguidos para o menor nível em 3 meses, com o inesperado impulso da revisão para cima da produção norte-americana. Dados da Informa Economics FNP apontam que a guerra comercial entre Estados Unidos e China, com o Donald Trump adiando para dezembro as novas tarifas de 300 bilhões de dólares sobre produtos chineses, pode mexer com o mercado de grãos. Mais forte ainda estão as expectativas sobre as condições climáticas lá nos Estados Unidos, sobre o andamento da safra americana. Para o mercado interno brasileiro, os preços ficaram entre a estabilidade e ajustes positivos com o tripé cotação Chicago, prêmio, oscilação cambial, fazendo com que os volumes sejam comercializados de maneira comedida. Porém, a escalada do dólar pode ser um sinal de alerta, já que o valor dos insumos também é dolarizado e pode diminuir a liquidez do produtor rural na safra 2019-2020. Em São Paulo, apesar de estabilidade nos preços, agora, da última quarta-feira, a diminuição da oferta de boiadas manteve o mercado firme. Houve ofertas de compras abaixo da referência. Mas, nesses casos, as negociações ficaram travadas. Já nas regiões, por exemplo, de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, Dourados, também no Mato Grosso do Sul, as escalas estão curtas, em média 4 dias, e fizeram com que os frigoríficos entrassem ofertando mais pelo animal terminado. Em ambas as praças, a arroba do boi gordo está cotada, em média, R$ 146 a prazo, livre de fundo rural. Portanto, uma alta de R$ 1 por arroba na comparação do dia a dia. Já em Paragominas, lá no Pará, alguns frigoríficos estão pulando dias de abate devido a dificuldades de encontrar a matéria-prima. Porém, em regiões onde a escala trabalha mais confortável, os frigoríficos puderam, vamos assim, de maneira geral, testar o mercado na última quarta-feira. Este foi o caso, por exemplo, do Triângulo Mineiro e Santa Catarina. Ocupando o posto de maior produtora e exportadora de carne suína, Santa Catarina se destaca devido ao seu status sanitário diferenciado do restante do país. De janeiro a julho deste ano, foram 236 mil toneladas embarcadas, 58% do total nacional e gerando um faturamento de 467 milhões de dólares. Ou seja, a cada 10 produtos de carne suína exportado pelo Brasil, 6 são produzidos em Santa Catarina. Somente no último mês, o estado foi responsável pelo embarque de 35 mil toneladas de carne suína, o que representa um faturamento de 75 milhões de dólares, um crescimento 3,5% acima do mês anterior. O resultado foi o segundo melhor obtido no ano, atrás apenas dos embarques registrados no mês de maio. No acumulado do ano, Santa Catarina apresenta uma alta de 33,5% nas receitas
com exportações de carne suína e de 29% na quantidade embarcada. As exportações para a Rússia também foram retomadas neste ano. Atualmente, o país ocupa a 5ª colocação no ranking dos embarques de carne suína. O estado também aumentou muito as vendas para o Vietnã e a Coreia do Sul. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: enquanto uma pessoa hesita por se sentir inferior, outra está ocupada cometendo erros e se tornando superior. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Thank you.